Oi, Olá, Roxy, tudo bom? Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Que, bem-vinda. que prazer estar aqui com vocês. A gente que Prazer, agradece você ter prazer é nosso. aceitado participar aqui da live com a gente. Muito obrigada. Imagina, eu faço pouquíssimas lives e até estava falando com o Gustavo ali antes, né? E eu tava um pouco perdida aqui, meu Deus, como é que eu entro? Faz pouco tempo que eu comecei a ajudar o pessoal a estudar para concurso, né? Eu me Legal. considero assim uma concurseira, mas daí agora, como está previsto esse concurso de oficial de justiça aqui do estado, Uhum. muita gente começou na rua, na faculdade, por todo lado, né? Roxy, como é que eu faço para passar pro concurso? Como é que é ser oficial de justiça? E eu acabei daí fazendo vídeos pro YouTube por conta disso, para responder esse pessoal que me perguntava. Legal. Mas aí a coisa acabou crescendo um pouquinho e, tipo, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, É um porque eu prazer. nunca faço live lá no meu perfil, assim, é bem raro, eu tenho pouca experiência, né? Tô começando agora. Mas Mas você você tem, aprende. você tem a maior experiência que interessa de verdade, que é a experiência em concurso. Tem um monte de gente aí que tem milhares e milhares de seguidores, faz live todo dia, mas não tem experiência em concurso. Você tem o mais importante, o resto é resto. Com certeza. É, a gente vai aprendendo, né? Mas é um desafio novo para mim agora. Sim, Roxy, legal. se apresenta para os bitolados que ainda não te conhecem, por É, favor. conta um pouquinho da sua Claro. história. Tá bom, assim, a minha história, gente, é muito longa com concurso. Hoje eu tenho 35 anos e eu comecei a prestar concurso com 18. Então, imagina aí. Quanto Sim, tempo, né? igual eu. Parecido comigo, viu? Eu também, tô com É, 34, comecei com 19, Ah, 19. eu que comecei velha já. então, assim, até tenho lá o meu YouTube, né? Que eu conto a história em detalhes, mas eu vou tentar resumir aqui também para não ficar uma coisa chata, né? Eu não tive muita oportunidade, assim, fui criada pelos meus avós e ninguém me instruiu de nada, sabe? Estudei em escola pública, aquela coisa você forma na escola e aí sai pro mundo, não sabe o que fazer, né? Não tinha como pagar cursinho pré-vestibular, morava no interior, não tinha como fazer uma faculdade decente. E aí eu fui tentando achando o meu meio na vida, né? O primeiro concurso que eu passei foi para a prefeitura e eu acertei 24 de 25 questões. Assim, porque eu desde sempre na escola, tipo, eu fui a aluna nota 10. Tipo, ou era a melhor ou a segunda melhor da turma. Eu sempre fui muito esforçada, assim, no sentido de estudar, né? Só Que que ba- era a prefeitura e teve, eu acho que maracutaia, sabe? Porque uma amiga minha que tinha feito, que eu conhecia, tinha feito menos questões que eu e depois ficou na frente minha no resultado. Ah, sim. Conta bem, pior Que que acontece, né? Prefeitura absurdo! é complicado. Cidade Quanto Eu pequena, tinha. menor o órgão, pior é. Horrível isso, né? Assim, eu tinha visto ela uns dias antes, assim, acho que uma semana antes, feliz da vida. Poxa, eu fiz 24 de 25 questões no gabarito, né? Foi Foi meu primeiro super bem. concurso. E aí ela falou, eu só fiz 17, mas ela era filha de vereador, né? Então ah, então. foi muito decepcionante, assim, esse primeiro concurso, né? Só que aí eu tinha um vizinho que era dono de agência do correio, dono, era gerente da agência do correio da cidade. E ele Uhum. me via, assim, tipo, que eu era uma pessoa que se esforçava, né? E ele Forçada. falou, Roxy, por que que tu não faz para carteiro? Tá para sair o concurso de carteiro e tal. E eu, assim, nessa época eu queria muito passar no vestibular, não tinha como pagar cursinho, então eu ia todos os dias para a biblioteca da escola pública onde eu tinha estudado e passava o dia inteiro estudando na gramática da escola, no livro de matemática lá do ensino médio, e eu estava estudando para tentar passar no vestibular. E daí, como ele falou de concurso de carteiro, eu fui fazer. Aí eu fiquei. Eu não tenho certeza agora se foi primeira ou segunda colocada, porque eu fiz tanto concurso na vida que eu Aham. acabo Nem esquecendo às lembra vezes as mais. minhas Eu não lembro posições. também É. as posições. Mas foi E super aí, bem também. fui, assim, bem, bem tranquilo. Aí eu passei e logo fui chamada, então eu comecei como carteira, foi meu primeiro emprego público. Antes disso, eu trabalhei em fábrica de calçado, chão de fábrica, o dia inteiro em pé, com uma prensa De qual quente, assim, cidade fechando você na é? cara. Agora eu moro pertinho de Porto Alegre, em Guaíba, mas na época eu morava em Arvorezinha, Arvorezinha. Que interior do Rio estado que Grande é? do Rio Grande do Sul, Sul aqui. também. Ah, tá. É. Isso, é. Então, assim, eu fiquei 4 anos no Correio.
E nisso eu ganhei uma bolsa do ProUni para estudar 100% gratuito na PUC, aqui em Porto Alegre. Que E legal! aí eu consegui transferência no Correio e consegui, então, fazer faculdade de administração à noite e durante o dia eu trabalhava no Correio. E aí eu queria uma saída para isso, tipo, queria estudar para outros concursos, mas como é que estuda, né? O dia inteiro trabalhando e carregando uma bolsa pesada no lombo, né? E caminhando. Aí à noite ia para a faculdade, eu chegava em casa e ainda queria estudar, era complicado. E aí fim de semana, eu tinha uma moto, eu fazia 200 quilômetros para ir ver minha família no interior no fim de semana. Então, nesse tempo, eu fiz vários concursos, mas era impossível passar, porque eu simplesmente não tinha como estudar. Uhum. Mas a gente tem que achar uma Não, é saída. Às normal. vezes a gente quer abraçar o mundo também, e assim, era um momento, né? Tava fazendo faculdade, tá igual eu agora, eu também, fazendo faculdade, cuido do Bitolei, Tá. trabalho, meu. A minha É prioridade agora não difícil. vai ser estudar para outro concurso. Sim. É difícil, né? Mas assim, eu não via muito futuro porque o que, que eu comecei a ver? Lá na faculdade onde eu estudava, eu era bolsista, e é PUC, né? PUC é caríssimo de estudar. Meus colegas, assim, filho de empresário, chegavam com Sim. a chave do carrão, entendeu? Em cima da classe, só roupa de marca. E eu era, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Então eu não via como que eu ia sair da faculdade de administração e conseguir uma boa colocação no mercado, Se sabe? Eu fiquei sentia assim, meu pressionada, Deus. né? Normal. Porque eles entravam nos programas de trainee, já aprendeu inglês, estudou em É. escola Já morou particular. fora, Fez Caraca, morou intercâmbio, né? fora, né? Exato, é muita difícil. diferença assim social, né? Então eu comecei a ver, poxa, na faculdade eu não sei como eu vou fazer, porque eu não queria ter que, sei lá, puxar saco de alguém para crescer na iniciativa privada, sabe? E conseguir um cargo de gerência um dia, né? Afinal eu era uma administradora. Aí eu pensei, não, eu preciso passar em concurso, acho que a saída para mim é concurso público. Só que daí, caminhando o dia inteiro, estudando à noite, eu não conseguia estudar. E foi bem complicado, assim, no início. Eu lembro que eu comprei aquelas apostilas, sabe, de banca, assim, de centro, que tem essas E apostilas de concurso, mas era, acho que o nome era apostila solução. Mas o eram os primeiro negócios. concurso que eu passei foi com essa também. Eu mesmo, eu era iniciante, achei um monte de coisa errada, arrumei, Aí, tu conseguiu passar estudando por consegui ela? só com ela, era o que eu tinha naquele momento, foi com ela. Eu pra mim não deu certo. Eu Mas eu lembro adaptei, né? que. Eu não fui às cegas com ela, não. Eu já Não foi. tinha já procurado, entendido como que funcionava e arrumei, entendeu? Ah, legal, não, você já estava um pouco mais avançado. Eu, assim, eu comecei a ler, mas era um calhamaço, e, tipo, na legislação tinha jurisprudência, um monte de coisa, É, então, e uma viagem, não né? rolou, era nível médio ali, o cargo, assim, foi muito disparelho que foi dado. Assim, eu sei que eu reprovei várias vezes, mas eu pensei, quer saber, eu vou conseguir, nem que eu saia do cargo do correio para ganhar menos. Mas eu vou sair do correio, porque enquanto eu estiver no correio, eu não consigo passar em outro. E começou a me dar dor no joelho, começou a, sabe, aquela bolsa pesada, assim, eu comecei a sentir no meu corpo físico que eu não estava legal. Não dá mais. Aí eu consegui passar na prefeitura de São Leopoldo para o cargo de fiscal sanitária e eu ia ganhar menos do que como carteira. Só que aí eu tinha um tempo determinado que eu precisava passar em outro concurso, porque senão eu não ia conseguir pagar as contas no fim do mês. Você botou urgência. Tipo, eu vou trocar de trabalho, porque eu começando nesse que é mais tranquilo, acho que eu vou conseguir estudar. Mas aí com o cronômetro contando. Eu tenho tantos meses para passar no concurso, porque senão, fodeu tudo, eu vou ter que voltar pro interior. Isso é Foi bom, né? bem Tem um lado bom, uma né? pressão, né? É, mas a gente Mas se foi a mexe quando é saída. assim, né? Foi a saída que eu achei. Sim. Aí eu consegui também, passei, esse acho que foi a primeira colocada para fiscal sanitária. Fui Nossa, só os nomeada em primeiros seguida. colocados, hein? Vou te falar, viu? É que não eram, acho que, concursos tão disputados, né? E aí Ah, eu focava 100% naquilo que eu estava mas isso fazendo, que é demonstra muita importante também. disciplina, né? Não tem jeito. Ninguém estuda para esses concursos assim por muito tempo, né? E assim, Normalmente quem tem Não, mais pô, disciplina consegue. eu resolvi, pô, tá pra sair esse aí, acho que eu vou atrás, porque acho que eu consigo, o salário não é tão alto. Aí eu fui toda a legislação municipal, né, pontinho por pontinho do edital, destrinchando, e não tem como não dar certo, é só a gente estudar direito, saber Sim, estudar, né? sim, com certeza. Aí a sorte, né, a prefeitura tem esse lado bom, que era 40 horas semanais, porém a gente só trabalhava de manhã. Eu ia lá, trabalhava 3 horinhas e estava liberada, porque fiscal, né, o prefeito não queria fiscal incomodando os lojistas. Ah, nossa. Que bom, mais tempo para estudar. Eu trabalhei em prefeitura também. Meu primeiro trampo foi em prefeitura, concursado. Trabalhava com licitação. Cara, é complicado. Eu gravei um vídeo sobre como passar em concurso de prefeitura também. Vai sair acho que Legal. semana que vem. Daqui a 2 semanas, na verdade.
Show. Não, não, prefeitura é Quantos diferente. chefes Claro, você tinha? como? Comissionado. Quantos chefes comissionados você tinha? Você lembra? Pô, eu sei que tinha a chefe direta ali, que ganhava super bem, tipo, e depois eu não me envolvi muito, né? Porque eu só ia lá pra fazer aquelas Eu também. horinhas e saía Também correndo, eu não fiz. quis saber muito. E a gente não ficava no prédio da prefeitura, era um lugar afastado, que Sim. era a vigilância sanitária, né? Então, eu nem sei como funcionava a estrutura. Eu tinha 7, né? Nossa, Direto, assim, ó. 7, né? Era 7. Nem lembro, às vezes, que eu até esqueço, porque flutuava, assim, né? Uns caras subiam e eu nem sabia quem era, às vezes. Ninguém nem ficava lá. claro. Município é terrível. Mas vamos deixar claro aqui, ó, que tem muita gente que trabalha em prefeitura e que trabalha pra caramba, né? Sim, Tem de tem. tudo um pouco, né? Foram as experiências que eu Todo tive, lugar é infelizmente. assim. Um concurso foi maracutaia, no outro eu consegui, não tinha maracutaia, eu entrei, mas né, eu não cumpria a carga horária que era e tava tudo bem, ninguém queria que eu cumprisse, Isso é uma né? realidade em qualquer estrutura rígida, assim, até É, em empresas grandes, às vezes acontece isso, né? Com Com a Natasha certeza. aconteceu na empresa. né, tem de tudo por aí. Mas assim, eu lembro que teve uma vez que eu fui numa ótica, né, e eles estavam fazendo aquele teste de visão que é proibido, né? Tem um teste ali que eles não podem fazer porque é só o médico Bom, mesmo, o médico. oftalmologista que deveria fazer. E eu fui lá e disse, ó, não pode isso aí, vocês vão acabar indicando coisa errada para as pessoas, danificar a visão, não sei o quê. E eu já dei um prazo lá para eles terminarem com tudo aquilo. Pô, foi só eu chegar de volta, já tinham falado com o prefeito, e tudo. E não, arquiva isso aí, essa fiscalização aí não precisa. Então, então era Pesado, assim. né? Aí quando eu me É dei assim. conta que ninguém queria que eu trabalhasse, aí eu parei de me esforçar, porque, pô, não tinha como tu lutar contra um sistema que não funciona, né? Sim. Infelizmente. Exato. A gente quebra, né, com o tempo. Não tem como. No começo você até briga, mas depois você acaba cedendo. E aí você provavelmente já usou isso como gatilho para se dar para outra. Foi o que eu Isso, usei com também, certeza. né? É. Não, tem coisa que dá pra lutar, mas tem coisa que. Ainda mais se eu não queria ficar lá, né? Mas aí então eu tinha a tarde livre, aí sim, de manhã eu trabalhava, à tarde estudava pra concurso e à noite faculdade. Aí eu consegui, então depois de um tempo, e foi bem no prazo que eu precisava, sabe? Eu tinha aquele 1 ano pra passar em outro concurso e Sim. graças a Deus eu consegui. Aí eu passei para a segunda colocada no Ministério do Desenvolvimento Agrário, que agora foi extinto, mas aqui em Porto Alegre fica junto com o MAPA e com o INCRA. E aí eu era agente administrativo, né? Da servidora federal, agente administrativo de ministério. Ali sim tinha um monte de cargo em comissão, um monte de Executivo, né? CC, de coisa assim. Executivo é Executivo é triste. pesado. Eu era a única concursada e eu trabalhava com os 20. Eu Nossa. pensei muito em ir Olha para o cabide de eu emprego. pensei muito em ir para o judiciário nessa época por causa desse trauma de comissionado. Eu sabia que lá no judiciário era o lugar assim que teria menos, né? Executivo, Sim. legislativo sempre tem muito. Aí naturalmente Claro. eu fui focando nisso. E só assim para falar pro pessoal também, eu sei que tem muito comissionado que trabalha mais do que até o pessoal que é concursado. Então, assim, ó, Mas é raro. tem de tudo nesse mundo. Mas é raro. Nessa época do MDA, assim, eu vi alguns que, nossa, eram super comprometidos, sabe? E trabalhavam para valer, e outros que não levavam muito a sério, tava ali meio que porque ó, conhecia alguém, sei lá, mas eu já vi de tudo, né? Inclusive agora também no judiciário eu vejo assim, tem colega ali que é assistente de juiz e, pô, trabalha pra caramba, trabalha sábado, domingo. Então, eu pessoalmente nada contra, né, cargo em comissão, eu só acho que não é a Eu maneira acho que melhor, né? É pega o melhor cargo de concurso, né? concursado. Eu acho que Mas assim, a pessoa às vezes que assume ali, nem sempre é tipo alguém que não trabalha, alguém que. não, Tem sim, tudo que é tipo, né? mas o cargo comissionado foi criado para ser uma exceção, né? E A ali, em exceção alguns da casos, Exatamente, são a esse é o regra. E a problema. gente percebe que em É. muitos casos são uma regra. E aí usado para favor político, né? Para troca, esse é o Esse é um problema. dos A problemas. maioria, Então, ali eu fiquei 2 anos, tá? Aí eu consegui me formar na faculdade. E nesse local eu trabalhava 8 horas por dia, batia ponto, assim, se chegasse 5 minutos atrasada, a minha chefe ficava louca comigo, era bem diferente, né? Outro sistema. Aí eu fui pra praia, eu lembro, assim, aquele ano, acho que foi 2011, eu fui pra praia. E quando eu cheguei, né, eu tinha me formado, eu pensei, cara, eu vou estudar para o concurso do TRT, porque eu tinha uns amigos que tinham já passado, que eu conhecia, e eu pensei, TRT parece ser legal. Parece ser uma boa passar em TRT, eu vou estudar pro TRT. Quando eu cheguei da praia, que eu fui pra Floripa, quando eu cheguei em Porto Alegre, edital. Edital na praça, Nossa, que TRT final. 4. E assim, eu nunca tinha estudado direito do trabalho, processo do trabalho, outras matérias ali que caíram, que
relacionadas ao direito, porque eu tinha toda a base, né? Português, constitucional, informática, raciocínio lógico, eu já tinha visto várias vezes, então já tinha. Mas muitas matérias do direito, administrativo também sabia um pouquinho, mas as matérias específicas ali eu não sabia nada, mas eu resolvi encarar. Então, quando o edital saiu, eu dei o start pro concurso do TRT. E tinha redação. Eu tinha um trauma muito grande com redação, porque a primeira que eu fiz eu zerei. Nossa. Zerei porque fugi do tema, né? E eu nunca tinha aprendido a fazer redação na escola pública onde eu estudei. Então foi bem complicado. Assim. Horrível. Nossa, eu não sabia nada. E eu tinha esse bloqueio, e eu acho isso horrível, porque às vezes o pessoal tem um bloqueio com a matéria e comete o mesmo erro que eu. Ah, não consigo, eu não gosto, e vai deixando pra lá, né? Vai deixando, eu não consigo, eu não gosto, não dá, e vai deixando, e isso é a pior coisa. Se a gente tem um bloqueio com uma matéria, tem que atacar esse problema. Justo para não perder a segurança, pra gente acreditar na gente. Ó, inclusive, eu fiz uma live ontem e falei muito sobre isso, né? Eu falei sobre o vídeo do último domingo que a gente falou sobre preparação para analista, e todo analista vai ter discursiva. Então a gente falou, vocês precisam desde o começo. Aí na live eu perguntei, sério mesmo aqui, ó, acho que tinha umas 40 pessoas assim, à tarde. Falei, quem está estudando para analista? Um monte de gente, eu. Eu falei, quem está fazendo redação desde agora? Toda semana. Ninguém. Todo mundo fala, eu não. Porque isso acontece mesmo, as pessoas fogem. Se você fugir, vai dar merda na hora da prova. Não tem como. É horrível. E assim, ó, o que eu fiz na minha preparação, então? Eu fui para a matéria do edital, que eu já sabia, né? Pô, tem que vencer o que está no edital. Então, comprei um cursinho e mandei ver. Vou estudar direito do trabalho, processo de trabalho, vou estudar tudo, vou acreditar como se, né, vou conseguir. Mas a redação, eu assisti aulas de redação, mas eu não fiz uma. Nem nada. Eu não treinei redação, eu só olhei como é que faz a estrutura, quantos parágrafos tem que ter, como é que é a linguagem, o que eu tenho que fazer para não sair do tema. Aquela coisa, tá, vou ver como é que é, né? Mas o resto eu me preparei muito, assim, para disputar mesmo a vaga. Era TRT4 aqui, cargo de técnico judiciário, área administrativa. Você só fez pro técnico? Ou fez pro analista? Isso. Não, só pro técnico. Só pro técnico. Porque na época eu ganhava, tipo, 2 e o técnico do TRT4 ganhava 4. Então já seria o dobro do que eu ganhava. Aí valia muito a pena para mim. Era 4 e pouco. Qual que foi o resultado? Então, eu fiquei, né? Olha só, eu fui lá, fiz a prova e fui. Sabe quando tu faz com confiança? Tá, tô sabendo, tô indo bem, tô indo. Quando chegou na redação, eu li assim a proposta da redação, me deu aquele bloqueio, né? Tipo, branco. Falei, puta que pariu, acho que eu vou entregar essa prova sem fazer. E aí eu fui naquela vai, não vai. Não, quer saber? Eu tô aqui. Pô, eu tô aqui, eu estudei esses meses, por mais que foram só 2 meses do edital até a prova, né? Que eu estudei. Eu vou tentar, né? Tem que tentar. Aí eu fiz, se eu não me engano, eu fiz sem rascunho. Eu fui direto na folha e eu quero me livrar disso aqui de uma vez, sabe? E fiz. Então, a minha nota da redação me jogou lá pra trás, porque eu consegui, graças a Deus, eu tirei 80 na redação, sem nunca fazer uma redação. Mas, só que eu fui tão bem na prova objetiva que aí eu consegui ficar em 162. Nessa época, a TRT tava chamando 500. Muito, né? Então, TRT4, eu fiquei em 162. Como eu ainda nessa época eu não sabia, né, se eu tinha ido bem ou não, porque demora até sair, né, essa lista de classificação e tudo mais, que eu tava naquela, tá, eu sei que na objetivo eu fui muito bem, mas e a redação? E a porra da redação, né? E aí saiu o TRT 23. Aí você, pô, já tô estudando pro TRT4, tenho que encarar TRT 23. É outro estado, né, mas melhor ainda, eu vou pra longe, vou recomeçar minha vida. Aí o TRT 23 não tinha redação, então, o que facilitou para mim, porque eu não tinha que encarar meu trauma, porém tinha processo civil que eu nunca tinha visto. E eu lembro que de processo civil tinha 5 questões, eu acho que eu errei 3, tipo assim, foi muito mal em processo civil, ainda bem que era só 5 questões. Mas no resto eu fui tão bem que eu fiquei em 27ª colocada. Então, para técnico ou para analista? Técnico também. Tinha o analista área administrativa, né? Mas como eu não tinha certeza se eu ia entrar no TRT4, eu queria me garantir pelo menos no técnico, né? Com certeza. Aí eu passei então no TRT 23, em 27ª, e não demorou muito, assim, o concurso foi rápido, foi homologado, eu fui nomeada para divisa com Amazonas e Rondônia. Nossa, longe. Do frio pro calor. Mas você foi? Fui, claro. Eu fiquei 8 meses, porque foi uma experiência demais. Assim, ó, o pessoal me pergunta, ai meu Deus, vou fazer concurso e vou ter que mudar, né? Sair de casa. Cara, as minhas experiências assim de me mudar, de ir para outro estado é muito rico. Você aprende outra cultura, são outras pessoas. Eu fui para um lugar chamado Colniza,
que ficava a 1.000 quilômetros de Cuiabá. Então pensa, eu saí aqui do Rio Grande do Sul, cara, eu saí assim, eu ia para ganhar o dobro, para ser servidora, né, no TRT, Judiciário Federal. Eu tava feliz O custo de daqui, vida provavelmente devia ser muito baixo lá, não era? muito, muito Muito, baixo. Eu fiquei morando num hotel. Eu fiquei morando no hotel da cidade. Legal, né? É que você é rica e fina. Eu, quando fui para Ituiutaba, eu fui para Ituiutaba também quando fui nomeado em Minas como analista. Só que eu ia ficar pouco tempo porque eu já permutei para São Paulo. Eu fiquei numa pensão que sabe qual que era o apelido? Todo mundo que passava lá ficava lá perto, que era perto da vara. Ituiutaba é um ovinho. Era masmorra o apelido. Meu Deus. Parecia uma masmorra mesmo. Mas como era pouco tempo, eu aguentei. Mas nem tinha hotel na Não, o cidade, juiz ficava em hotel. O juiz ficava em hotel naquela época. Dava para ficar em hotel até. Mas aqui é Corinthians, eu fiquei lá na masmorra mesmo. Não, mas assim, era um hotelzinho até legal, mas não era grandes coisas, né? É que, olha só como é que eu cheguei lá, tá? Eu saí de Porto Alegre e rodei 3.000 quilômetros de carro. Eu fui com o meu carro, assim, vendi tudo que eu tinha, porque eu morava sozinha em Porto Alegre, vendi tudo que eu tinha. E botei o que sobrou, né, minhas roupas dentro do carro e, pô, música a todo volume, tô indo! Tipo aqueles filmes de trip, louca, férias frustradas em Las Vegas. Enlouqueci sozinha, né, 3.000 quilômetros dirigindo, cara. Fui dormir no Mato Grosso do Sul uma noite, aí depois fui até Cuiabá. Cheguei em Cuiabá, fui no TRT, lá, nossa, aquela coisa toda, vou tomar posse, vou assinar, muita alegria, nossa, é demais, assim, passar em concurso. É muito bom, né, essa recompensa, assim. Você conhece um monte de gente que tem a vida parecida com a sua, de concurseira, é da hora, cara, né? demais, demais. Aí eu saí de Cuiabá e tinha mais 1.000 quilômetros até chegar em Colniza, sendo que os últimos 300 era estrada de chão. Então, assim, foram 700 de asfalto e 300 de estrada de chão. Você tava de crawler? Não, com golzinho. Nossa. Aí, nem chegou, pelo menos? Cara, eu tive que deixar meu gol na última cidade antes de Colniza, 300 quilômetros de distância ainda, porque tava na época das chuvas, e Mato Grosso atola. Só passa patrola ou então caminhonete 4x4, e olhe lá, né? Então eu tive que deixar o meu carro na vara do trabalho de Juína e de aviãozinho teco-teco, monomotor. Que aventura, velho. Foi demais, foi demais. Eu cheguei lá e logo eu fui nomeada para secretária de audiências da juíza, né? Então foi muito bacana, assim, porque eu já cheguei vendo o que é uma audiência, as partes, né? Aquele linguajar jurídico, foi uma mudança muito radical para mim. Mas foi demais. E tinha colega do Rio de Janeiro, colega de Maceió, colega do Piauí, colega lá do Mato Grosso. Tinha muito comissionado lá? Nada, eu acho que só tinha as funções, né, de confiança. Quando eu fui para Ituiutaba... Ah, não, tinha dois. Quando eu fui para Ituiutaba, todos nós que fomos lá, cedidos, né, que aí pega a função comissionada e tal para ficar. A leva que eu tava no meio foi para tirar os comissionados, que tinha muito cedido, assim, de município. Aí, aquele olhar, assim, né? No TRT, quando eu entrei também, era só gente de fora. Eu não conhecia uma pessoa que era de Campinas muito mesmo. Nordestino, né? Muito nordestino. Tem bastante. O pessoal que se puxa ali no Nordeste, estuda, né? Demais mesmo. Demais. A gente tem que se puxar aqui no Sul também. A maioria é nordestino no TRT de São Paulo, que eu conheci, assim, na leva de servidores. Pessoal do Rio, pessoal do interior, você vê gente de tudo que é lado, mesmo da cidade. É verdade. Vem gente de todo mundo, né? Então, e aí eu cheguei lá, gente, e assim, ó, a juíza, ela era demais. Tem alguém de Juína. Ó, que legal, ó, já fui em Colniza, o pessoal conhece, que show, hein? Então, assim, a juíza, ela gostava de, tipo, aquela coisa, eu vou levar a justiça pra quem, né, não tem... Lá tinha muita madeireira, assim, o pessoal derrubando, né? Nossa. Então tinha esse tipo, barragem, essas coisas assim. Tinha um distrito que chamava Distrito de Três Fronteiras e ficava 200 quilômetros adiante de Colniza ainda. Então, pensa, né? E é Três Fronteiras porque era bem na fronteira dos 3 estados, Amazonas, Rondônia e Mato Grosso. Que você tá no fim do mundo, tem mais um pouquinho. Tem mais. E aí eu fazia audiência itinerante com a juíza. E eu ia dirigindo naquelas estradas assim, ó, estrada de atoleiro, eu ia dirigindo, a caminhonete derrapando, jogando para um lado, passa por dentro do rio, depois passa por uma ponte que já tá com o rio por cima. Eram essas loucuras assim, com escolta policial, né? Eu vivi tanta aventura lá, assim, que eu adorei, sabe, a experiência. Enquanto outros colegas que estavam ali estavam odiando. Odiando estar no fim do mundo, que não funcionava a internet, que não sei o quê. Uma das coisas que... Até você conseguir uma permuta. Uma das coisas que eu aprendi até quando eu fui para Ituiutaba, mesmo assim, que eu fiquei longe dela, fiquei longe do Pedro, né? E eu vi muita gente lá. E aí tinha gente que ficava sofrendo o tempo inteiro e gente que aproveitava a cidade.
Sabe, via as coisas que tinha da hora da cidade, tipo, fez amizade lá. E esses daí viviam muito bem, muito mais feliz do que aquela pessoa que fica agarrada Eu na acho que assim, ansiedade. a gente sempre tem uma opção, né? Por É, mais que você queira voltar, que beleza, você chegou no lugar que não tá legal, você quer voltar, tudo bem, mas até você achar uma permuta, não vai adiantar você viver sofrendo, né? Sim, tem que claro, aproveitar. é uma permuta ou passar em outro concurso, né? Mas assim, é aquela coisa de ver o copo cheio, né? Copo cheio, copo Sim, vazio. é. É a Cara, eu fiz perspectiva. rapel, eu fui acampar, eu fui pescar no rio de barquinho, fiz tudo que eu quis. Eu fui no Aproveitou tudo que rodeio, tinha só lá, eu né? curti. Só que, claro, eu já tinha a minha nomeação aqui no Rio Grande do Sul a caminho, né? Sim, Tipo, isso isso então eu não alivia. tava muito preocupada, né? Eu tava de Ah, boa mas lá. ó, E você foi sinceramente, nomeada no 4 também? Fui em seguida, mas deu 8 meses e já sinceramente, fui nomeada aqui, né? Aí você ó, voltou. pelo seu histórico, que, meu, eu sempre falo, o que define a pessoa passar ou não e ela conseguir o resultado que ela quer é disciplina. Você sempre que É, apertou, teve disciplina e conseguiu. Se você se sentisse incomodada lá no Mato Grosso, né, que você estava, rapidamente estuda. você ia passar no primeiro concurso também que você quisesse. É, Não continua ia? estudando. Ah, ia Entendeu? tentar, né? Ia fazer de Sim. tudo, né? Mas assim, eu só aprofundei um pouco em como é que foi o Mato Grosso, para que você saiba o porquê que eu escolhi ser oficial de justiça depois. Uhum. Que quando eu vim pro TRT4 aqui, o que que aconteceu? Veio como técnico. Monotonia de secretaria, entendeu? Tipo, Sim. É um senta trabalho. aqui, faz essa juntada, faz o alvarazinho. Eu não sou formada em direito, então me dava esse trabalho assim mais braçal para fazer, atender o pessoal no Repetitivo, né? balcão. E aí, para mim, assim, foi aquela alta adrenalina de um monte de coisa legal para tipo, que horrível trabalhar aqui no TRT4, sabe? Que é uma Sim. bobagem, é maravilhoso trabalhar no TRT4. Só que eu saí de um ambiente que eu tava assim muito feliz lá para um ambiente que eu não, Que não era me muito via ali. dinâmico, né? E assim, a gente tem É, perfis, né? Às vezes, assim, o seu perfil é super dinâmico, você gosta de estar na rua, fazer as coisas, Ah, e o perfil de outra pessoa, tudo ó, bem se não estiver na ela, rua. eu sempre tive, já a gente fala isso nela desde que ela começou a estudar, porque ela sempre trabalhou com vendas, Eu sempre trabalhava na trabalhei na rua. rua, visitando clínica, vendo gente, tá, eu achei que eu não ia me adaptar, né, ao serviço Quando, de tribunal. quando ela começou a pensar para Mas tô analista e a fazer adaptada. direito, eu falei, cara, você ia ser muito feliz sendo oficial de justiça. olha aí, ó, Né? é Porque verdade. aí é Uhum. perfil, aí vem disso do tema aqui que a gente quer Claro, falar sobre aí hoje. Mas é conta aí isso da sua aí. história. É. E continua Não, então, contando. assim, eu vim pro TRT4 que a minha chefe aqui era difícil de lidar, sabe? Aquela chefe assim, mais dura, Sim. sabe? E, por exemplo, assim, o que que eu via? Eu me achei meio que eu não era formada em direito ainda, era formada em administração, tinha pós em gestão pública, né? E sabia É, muito de igual eu. direito por ter Igualzinho. estudado. Ah, que legal, hein? É, Sabia muito de direito por ter estudado para vários concursos, mas aí tu chega ali e o teu conhecimento não é aproveitado. sim. Pô, agora deve estar Você tem a diferente, né? formação. Agora deve estar diferente porque tem o processo judicial Nossa. eletrônico, né? Mas na época era muito papel. E aí tem que. Mas Pô, ainda eles privilegiam quem tem formação em direito, Mesmo independentemente independente do de ser cargo. técnico ou analista. Por isso que eu faço direito, né? isso é bem ruim, né? Então, assim, eu me sentia meio que num lugar que eu não era valorizada. É como se eu fosse burra, porque o conhecimento todo que eu tinha não era usado. Eu pegava uma petição lá de 200 folhas e ficava rubrica 2, Eu fiz rubrica muito 3, Ah, isso. vocês pegaram rubrica. muito processo físico. Eu já peguei, não peguei Ó, nenhum. eu vou te falar. Não peguei Eu, nenhum quando entrei no tribunal, aqui em São Paulo, a gente mora para em Mogi das analisar. Cruzes, né? É 1 hora e meia, na época, 2 horas de trem para ir, 2 horas para voltar. Eu ia e voltava todo dia depois da faculdade, fazia faculdade de manhã. Eu entrava 1 hora, saía às 9, chegava às 11 horas da noite em casa. Só que quando eu entrei no tribunal, eu fui nomeado para um setor lá que era só para carregar processo, numerar folha e atender balcão. Era só isso. Nossa. Mas eu ficava com um sorriso desse tamanho, mas tão grande. E eu acho que foi a época que eu mais me diverti, assim, porque só tinha Ah, que moleque no bom, tu setor. conseguiu aproveitar, né? Só tinha moleque no setor, sabe? Então a gente ficava aqui trabalhando Não, e é e aquela falando merda o tempo todo. felicidade de você entrar no serviço, É. ganhar bem, Quando eu sabe? saí, Aquela Aham, coisa. Ai, não Qu- interessa o que eu tô fazendo, tô ganhando bem. quando eu saí da sim. prefeitura, eu ganhava acho que R$ 1.400. Eu saí para ganhar. 4.000 e pouco, A né? expectativa era ganhar 4.600, acho. Só que como lá nesse setor era muito ruim o trabalho, eles davam uma função muito boa. Então Olha eu que acabava legal. ganhando quase 7 pau. E eu tava Pô, magro. Eu emagreci uns 10 quilos nessa brincadeira aí, mas eu tava feliz pra cacete, entendeu? Aí vai muito da aham. perspectiva que a gente tem também, né?
Você criou uma Sim. expectativa muito boa por trabalhar num Por lugar ter que tinha trabalhado emoção. num lugar que tinha coisas diferentes para fazer, né? Isso, lá no Mato Grosso, por exemplo, assim, ó, a gente teve uma época que não tinha oficial de justiça que assumiu lá, porque era a última cidade e ninguém queria ir. Imagina uma cidade com aquela extensão territorial de ser oficial de Nossa. justiça lá. Em estrada que E atola, é para se dificílimo. locomover. E aí tinha um cara cedido da prefeitura que fazia a função de oficial de justiça. Era igual em Tuiutaba, tinha muita fazenda, É. né? Só Uhum. para a gente descobrir quais eram as fazendas para fazer sentença lá, meu Deus do céu, era Pô, um caminho doido. bem difícil, bem difícil. E aí, assim, ó, como eu não sei o que tinha acontecido com o Sérgio lá, que teve um momento ali que ele não estava podendo, e a juíza me nomeou oficial de justiça ad hoc. E Ah, daí que foi que eu legal. tive o gostinho de Sim, aí como você é que falou, é me ser achei, oficial de me justiça. achei. Pô, aí eu fiquei, cara, mas oficial de justiça tem que ter direito, eu tenho que fazer A direito para maioria. conseguir fazer esse concurso. Aí quando eu voltei aqui pro Sul, que eu tava ali naquela, fiquei 2 anos no TRT4, né? Mas muito insatisfeita. E o pessoal no cartório via a minha insatisfação, porque, pô, eu sentava para trabalhar, borochochô, ficava contando história, né? E agora aqui nessa Fala lá do Mato monotonia. Grosso, só falava do Mato Grosso. É, aí uma colega minha que já tinha sido oficial de justiça, mas que ela optou em fazer o caminho oposto, em ir para o TRT4 como analista judiciária, né? Aham. E ela disse assim, Roxy, tu tem todo o perfil para ser oficial de justiça, por que que tu não tenta? Aí eu pensei, cara, mas eu não vou sair do serviço federal para ir para o estadual. Né? Não faz Porque é sentido. Todo super bom mundo o quer ser estadual. servidor federal, né? Tipo, mas assim, eu comecei a pesquisar como é que era, e aí eu fui falar com a Associação dos Oficiais aqui. Teve uma oficiala de justiça que foi lá na vara do trabalho fazer aquela penhora no rosto dos autos. Sim. E aí eu já catei ela, me diz como é que é ser oficial de justiça. Aham. Então eu fui me informando. Aí eu ainda estava na dúvida quando o concurso abriu. De novo, edital lançado, e aí vou fazer ou não vou fazer, né? Eu sempre assim. E você Não, precisava de formação em direito? aí é o O único, oficial do acho que estado? aí é o único estado Ainda não ainda, precisa. aí é o único estado que ainda não precisa e provavelmente no próximo concurso não vai precisar também, né? Eu acho que no próximo já vai pedir direito, que o tribunal tá querendo agora. Quer dizer, nesse agora não, né? Mas Então, depois né, do nesse agora outro é. não, né? Nesse agora não Nesse vai dar não. tempo de É, passar esse o é o concurso último. daí. Quer dizer, eu acho, né? Que esse é o último que vai ser ensino médio, eu acho. O tribunal tá aí fazendo um plano de carreira pra gente e já botou que como requisito vai ter que ter a formação em direito. Só Sim. que, pelo que eles deram a entender, não vai afetar esse concurso que já está em andamento com banca autorizada, né? Quer dizer, com processo de contratação de banca autorizada. Né? Alguém está falando aqui que Minas Gerais não precisa, é que Minas Gerais, o cargo de nível médio se chama oficial, mas não é o Não é oficial de oficial justiça de também. justiça. Lá tem o Não é cargo o mesmo, de... só puxar a luz aqui. Gente, técnico, analista, oficial são nomenclatura só. Tem estado aí, É. TJ, que o cara lá que é analista pode ser nível médio, entendeu? Mas no federal é analista nível superior, analista de execução de mandados nível superior, técnico nível médio. Nos TJs varia isso também, tá? Tem que fazer essa distinção, né, para não acabar fazendo concurso Sim, errado aí. sim, se você pensa que é para oficial, às vezes não é, é só o cargo de nível médio. Sim, mas aqui no Rio Grande do Sul ainda é, então assim, ó, gente, quem tem só nível médio e tipo tem esse perfil assim de gostar de rua, de não ficar trancado em um lugar, pô, aproveita. É, O concurso de aproveita mesmo. oficial de justiça tá E o na salário, mira qual que para é o sair. salário? Conta. Inicial. Então, no edital diz que é 9.000 e pouco, né? Mas aí tem o desconto de previdência, tem desconto de plano de saúde, essas coisas assim. Eu sei que no fim, todo mês eu recebo líquido 7.500, mas aí tem umas coisas por fora. Tem, tipo assim, a condução que vem nos mandados. Às vezes, agora, por exemplo, uma das minhas colegas está em licença gestante, por causa do risco agora com o Covid, né? Então, mês sim, mês não, eu substituo. Aí As substituições, né? esse mês eu ganhei mais de 10.000, então depende muito de como vai, sabe? Líquidos. Mas o iniciante tem lá o salário pelo edital 9.000. É, 8 mil Vai e ganhar pouco que na nem eu, inicial. porque eu entrei e tô ganhando salário de iniciante. Então, assim, eu E me não tem dei bem em alguns carreira? aspectos. Não, não tem Oi? carreira lá. A Eles merda é estão essa, fazendo. ainda não tem. Estão fazendo a carreira agora. Estão Sim. fazendo. Esse é o problemão, assim. Então, assim, em alguns aspectos, eu me dei mal em sair do federal, porque o técnico tem plano de carreira. Na Sim. época que eu saí, eu ganhava 5.000 e pouco líquido como técnica, e eu passei para 7.000 e pouco como oficial de justiça. Então, valia a pena. Começou, Mas aí veio aquele aumento de 50% que a Dilma deu.
E daí inverteu. Aí eu, pô, saí, aí o técnico subiu o salário. Eu fiquei, meu Deus, o que eu fui fazer? Mas não é só o salário, né? É toda a Não é aí que situação. tá. Porque lá eu não Você tava tava feliz. gostando. Não, né? Então, assim, era uma questão de pô, eu quero acordar todos os dias e fazer algo que, de certa forma, me realize, sabe? Que eu veja um sentido em estar fazendo aquilo. Eu acho isso importante na vida da gente. Com certeza, porque ó, quem tem esse perfil e deseja fazer só para analista, com certeza vai se animar muito mais no estudo. Você tem muito mais chance de dar um gás forte nos estudos mesmo do que você pensar que você vai fazer um trampo que você não gosta, talvez. Com Né? certeza. E muito importante, gente, ó, edital de oficial, de técnico, de analista, dependendo, é totalmente conciliável. Né? O concurso do TJ do Rio Grande do Sul vai ser algo isolado, eles vão fazer um concurso só para oficial. E isso não impede que depois você faça TRT, que você faça TRE, igual a Roxy mesmo fez aqui, ó, ela passou em vários concursos de tribunal. Por isso tudo É não isso muda aí. tanto. Né? E há quanto tempo você já trabalha lá de oficial, Rosa? Eu acho que eu vou fechar 5 anos, ou já fechei. É mais ou menos 5 anos. Eu me perco nos cálculos, né? E assim, ó, a diferença é gigantesca, porque lá no TRT, como técnica, é aquela coisa, você bate ponto, você chega no horário, você faz lá o trabalho que tem, né? E bate ponto, sai, no outro dia. É meio que uma rotina. Eu senti assim que por mais que tinha. No primeiro grau, né? Desde que eu entrei, Isso. acho que. Hoje em dia, também, para a galera que pensa em entrar para técnico, analista, tem uma coisa muito legal que é o home office, né? Agora, por exemplo, e a tendência vai ser ficar. O home office. Que bom, né? Tomara que mude isso, né? É bom. Eu já tinha, até quando eu trabalhava na conciliação. Então, assim, não tinha essa coisa. Assim, e a audiência de conciliação também, cada dia era uma coisa diferente. A audiência é algo mais dinâmico também. Eu não peguei essa assim, coisa assim tão pacata. O mais pacato que eu tô tendo é agora. Claro, que bom. Então, que bom que tá mudando, que tá melhorando, né? Mas, assim, é só para justificar o porquê que eu escolhi o oficial de justiça, né? O porquê que eu saí. Então, tinha mais ou menos essas insatisfações. Assim, questão de bater ponto, para mim, eu sou uma pessoa muito dinâmica. Eu gosto de toda hora estar fazendo uma coisa diferente, sabe? E aí, lá eu tinha que fazer todo dia a mesma coisa, entrar todo dia no mesmo horário. E aquilo me deixava mal. Então, isso foi uma das coisas. Outra coisa que, apesar de ter o plano de cargos e salários, o salário vai ser todo mês a mesma coisa. Tipo, não tem a opção de aqui, que nem no TJ, substituir, fazer um projeto apoio, né? Fazer outras coisas que aí pode incrementar, assim, tipo, tô precisando muito de dinheiro. Tem algumas coisas que dá pra fazer que, de repente, tu consegue ganhar um pouco mais, né? Nem sempre, mas às vezes tem. E como técnico lá, só ganhar função. E na época, como eu não tinha direito, todas as funções já estavam ocupadas. Na VAR é bem mais difícil, e aí eu não vi a possibilidade de tão cedo eu conseguir uma função também. Então, assim, foram várias coisinhas, né? Mas o principal é o meu perfil, assim, de gostar dessa dinâmica. Uma dúvida que a gente já recebeu várias vezes, que na verdade não é uma dúvida, assim, é uma objeção, um medo, que às vezes é uma objeção que vira desculpa também para a pessoa não estudar. Você que vai responder isso perfeitamente, eu até vi que você fez um post, acho que ontem, ou hoje mesmo, sobre isso. É perigoso ser oficial de justiça? Muita gente tem medo, assim, ó. Eu nunca sofri um risco. Nunca. Assim, do tipo assim, me senti ameaçada. Só uma vez que um cachorro, um fila, me mordeu na perna aquele dia, eu achei que ele poderia ter pulado no meu pescoço. Mas, fora essa situação do cachorro, assim. Teve uma vez que eu fui cumprir uma Maria da... vou contar a história. Então. Teve uma vez que eu cumpri uma Maria da Penha. Eu cheguei e a mulher tava na calçada com o cachorrinho. E aí eu falei, poxa, ele tá ali? Sim, ele tá lá dentro, tá quebrando tudo. Eu ouvia pá, pô, pá. Ai, meu Deus, vou chamar a polícia. A polícia tava perseguindo um bandido que tinha recém feito um assalto não sei aonde, não tinha como me ajudar. E aí eu tinha uma coisa importante na faculdade, que eu fiz direito, né? Agora que eu sou oficial de justiça, eu fiz direito e me formei ano passado. Eu tinha que ir pra aula e já era nesse horário, assim, de estar perto de pegar o ônibus. Eu pensei, eu tenho que cumprir agora essa Maria da Penha, eu não quero faltar aula hoje. Eu ia agora, vou ou não vou, né? E quando eu cheguei, eu decidi que, quer saber, eu vou lá tentar, vamos ver o que dá. Quando eu cheguei, eu botei o pé na porta, que eu olhei assim, ele tava com um facão na mão. E aí eu falei, com licença, né? Aí ele me viu, ele largou o facão e veio conversar. Aí vai muito da lábia, né? Eu falei assim, eu sou oficial de justiça do Fórum, eu vim aqui conversar com o senhor porque eu sei que o senhor é um cidadão de bem, que não precisa vir com a polícia para falar com o senhor.
Aí ele já se sentiu, né? Tipo, Desarmou, não, desarmou. claro, né? Então eu vim comunicar que é pro senhor sair de casa agora, né? Tipo, tá expulso da própria casa. Né? Deu tudo certo, ele saiu. Foi Então, branca, Ai, que branca, né? A boca branca, mas foi. cidadão de bem, com um facão na mão. quebrando tudo dentro de casa, Eu vi que enlouquecido, o senhor né? tá cozinhando aí e tal, A né? coitada da mulher já tá desesperada. Situação. Mas então, assim, ó, ser oficial de justiça tem risco de vida? Não é à toa, né? A gente faz busca e apreensão de carro, a gente faz prisão de devedor de pensão alimentícia, a gente faz despejo, a gente faz arresto, sequestro, penhora, né? Então, assim, são diligências que, sim, elas têm uma tensão, têm uma carga emocional pesada. Por exemplo, fazer busca e apreensão de criança. Sim. É uma carga emocional, assim, filha da puta. Porque você chega lá, por mais que o pai e a mãe não cuidem bem, quem que quer entregar o filho? É. E Eu a teve uma vez criança, que... né? É E o instinto, desespero. Será que as crianças, às vezes, ela até é maltratada, mas ela quer e um ficar com o pouco pai de e com a mãe. instinto também, né? Tem instinto que a Isso. gente não Pô, controla. eu tive uma diligência que eu tive que tirar a criança dos braços da mãe, assim. Pegar e dizer, não, a senhora vai soltar, porque eu tentei conversar, tentei, não teve jeito. Aí eu pedi apoio ali da polícia deles, eles seguraram ela, eu puxei a criança. E vamos embora. Então, assim, eu acho que para ser oficial de justiça, você tem que, né, buscar assim, ó, pô, eu vou lá, vou fazer o trabalho, mas Nossa, a gente acabou o só dá dúvida trabalho, qual seu oficial de justiça. certifica e esquece. Você não pode levar o problema para sua vida, Eu né? ia chorar Então tem que muito. Mas isso vem com a experiência também, né? Não tem jeito. Vem. A gente aprende, né? É tipo médico, assim, Sim, que às vezes isso que eu eles ia chegam a falar. ser tão grosso, né? Porque É, fica calejado ali, já não é. tem dó de doente, A porque só vê doente o Natasha, dia inteiro, né? a Natasha trabalhou muito com cirurgia, né, mano? Trabalhei um Cirurgia. tempo com material cirúrgico da Johnson e eu acompanhava algumas cirurgias. A primeira eu passei mal, né? Só que eu fiquei rezando. Falei, gente, pelo amor de Deus, Deus me dê a estrutura que eu preciso desse emprego. Aí aguentei. E aí no final, hoje em dia, até gosto de ir lá fazer uma cirurgia. A gente se adapta, né? Mas assim, até hoje tem dias que eu acho difícil. Então, eu acho que às vezes eu quero incentivar o pessoal a estudar, mas eu acho que é importante saber a verdade. Porque é muito ruim você estudar, dedicar anos da vida e buscar alguma coisa e depois se sentir frustrado ao conquistar, se sentir arrependido. E Não, tem que ser entender, algo que vale a pena, né? sim, e entender que isso é muito importante, o serviço que você está fazendo. Mas eu acho que Claro. assim, acho que as pessoas Né? só vão saber se gostam ou não depois que estiver lá. Também, De coração aberto, para falar, não, olha, vamos ver se eu me adapto, se eu gosto disso. Eu acho que a gente tem que se dar oportunidade também, né? Igual você deu oportunidade para o trabalho de técnico lá no Mato Grosso, deu oportunidade para o seu trabalho de técnico aqui no Rio Grande do Sul, e aí você falou, não, realmente não é isso que eu gosto. Sim. Mas então, assim, sobre ser perigoso, né? Depende, assim, eu acho que muito sabe de a gente saber lidar. Por exemplo, assim, se você chega com arrogância na frente das pessoas, porque no momento que o oficial de justiça chega, nunca é uma coisa assim, ai, que legal o oficial de justiça chegou. Não, é tipo, oficial de justiça, entendeu? Então você tem que chegar com uma leveza, a diligência que precisa da polícia, vai com a polícia, Sim. né? Aí tem coisas assim né? que. Tem coisas assim que você acha que vai ser simples. Chega lá, complicou, recua. Vou amanhã, vou depois. Então, assim, ó, é possível administrar sabedoria. Que voltou. Voltou. Deu uma travadinha. Aí. Então, assim, ó, tendo sabedoria, é possível administrar esse risco. Mas se ele existe, é um fato. Sim, mas eu sempre falo, quando perguntam isso daqui, a gente até postou uma vez no feed. Fala assim, é perigoso ser oficial de justiça? Eu falo, cara, perigoso mesmo é você morar no Brasil e ganhar salário mínimo. É muito mais perigoso. É muito mais perigoso. Puxa a estatística aí de quem é oficial de justiça ou quem é policial mesmo, que sofre algum acidente. Cara, é uma porcentagem pequenininha ali. Quem sofre risco mesmo, normalmente, é quem acaba ganhando pouco, né? E eu sempre falo isso, não é forma de tirar nem nada assim, é para você entender que a sua vida, em geral, vai mudar também. A função não é perigosa se você souber como trabalhar. É o que você falou, se você tem o apoio da polícia, viu que pede o apoio da polícia. Alguém está perguntando aqui se é de nível médio. Lá no Rio Grande do Sul, oficial de justiça, nível médio. E o próximo concurso, eu acho que inevitavelmente vai continuar sendo no nível médio. Depois, a gente acredita que sim. É bem provável. A gente acredita que sim. Mudar, né? Então aproveite. Aproveite, provavelmente é o último concurso, né? Com nível médio.
Eu vi alguém que perguntou aqui que cidade que eu trabalho. Eu trabalho em Eldorado do Sul, do ladinho de Porto Alegre. É uma comarca inicial. E também estão perguntando se tem previsão de edital. Sim, sim, Se não está em fosse a processo de pandemia, já tinha contratação. saído, né? Está em processo de contratação da banca, né? Sim. Até já tinha sido escolhida a banca IBAD, só que Sim. ainda não assinou o contrato porque o TJ suspendeu os prazos, assim, para questão Se não, financeira. você concorda? Se não tivesse a pandemia, eu acho que já tinha saído. Provavelmente. Ó, eu acho que sim, porque Né? tava andando, né? Tava tocando, eu O acho que sim. PJO saiu, depois já iam engatilhar o PJH, né? Que é o da primeira instância. O seu é PJH. Isso, PJH, é. Né? Tá? Isso, é. E assim, ó, em termos de gerais, para concurseiro, eu acho que o que roda mais, normalmente, que você tem muito mais concursos, é para técnico e analista, né? Técnico e analista geral, assim, mas é muito parecido o perfil de prova, né? Você acha que tem alguma diferença, assim, relevante? Não, é Nenhuma, letra né? seca, letra da lei. Sim. Pelo menos aqui, né? Agora o oficial de Justiça Federal já é um nível de analista judiciário, né? O Aí vai ter edital um é igual pouquinho, até às de vezes, de analista, né? jurisprudência, né? Sim. É. Por exemplo, cara, deixa eu te contar, eu passei também para oficial de justiça aqui em São Paulo, eu passei dentro das vagas, né, Mori? Eu fui nomeado para Que legal. Ferraz. Só que aí eu já era técnico e eu apresentei o termo de desistência. Mas do já estado ganhava- ou federal? Em São Paulo ele ganhava mais no federal do que como oficial. Eu até tinha visto também que o estadual. oficial de justiça aqui em São Paulo, né, era nível médio ainda. Eu passei em terceiro, acho, aqui na região. Não, eu fui bem. Nessa época eu já estava com hábito de estudo já. E eu já era técnico, eu ainda nem era técnico. Já era, mas quando eu já fiz a ganhava prova, mais, acho. tinha acabado de entrar e aí eu consegui um lugar num gabinete legal lá, falei, não, vou abrir mão. E eu conheço várias pessoas que foram oficiais aqui também, né? E, cara, nunca tiveram risco nenhum, assim, tem algumas histórias e tal. E tem a parte boa do oficial também, né? Que você cumpre a sua diligência e você faz o que você bem entende do seu restante do tempo, né? Esse é um ponto assim, bom, né? ó, não bater ponto é uma grande vantagem. Né? Eu, às vezes, eu vou trabalho sábado e domingo, porque as pessoas estão em casa, é mais fácil, né? E aí, eu, ao invés de eu ter que ir 3 vezes em horários diferentes, eu vou no domingo e pego a criatura em casa e faço uma vez só, e daí eu ganho tempo. Então, assim, poder administrar o próprio tempo é muito bom. Que se você souber fazer a coisa no horário certo, né? Pegar a manha, você consegue administrar melhor, né? E a pergunta que é tema da live, Roxy, existe melhor analista, melhor técnico, melhor oficial de justiça? Qual que é a sua opinião? Eu acho assim, ó, existe o que dá certo pra gente, o que encaixa pra gente, né? Tipo, porque cada pessoa é uma pessoa diferente, tem uma história diferente, tem um perfil diferente de ser, de encarar as coisas. E assim, ó, algumas pessoas já sabem, pô, eu morro de medo, eu gosto de ter rotina. Então talvez não faça oficial de justiça, faça analista técnico. Outras pessoas têm certeza, cara, eu sou essa pessoa dinâmica que gosta de rua, que gosta de não ter horário, que não sei o que, faz para oficial de justiça. Dá pra dar essa puxada, assim, se adaptando ao que tu gosta. Mas enquanto não tem nada, faz pra tudo, porque... Esse é o ponto. Entra, aí depois tu busca, né? O que eu faria? De forma assim, ó. Qualquer um deles. Esquecendo o perfil, cara. Eu faria, no mínimo, para analista e técnico quando tem esse concurso, para se garantir, sabe? Para analista. Sim, para garantir. Se você percebe, pô, eu tenho um perfil muito voltado para oficial de justiça. Porque tem mais, eu sou mais dinâmico. Mais prova de técnico analista do que de oficial. Eu faria a prova de analista, oficial de justiça e técnico. Se você quer ficar mais no escritório, faz prova de analista normal, que normalmente tem mais vagas, roda mais, tudo mais, mas é muito relativo também, né? Às vezes tem menos concorrência no de analista, mas também, pô, abriu o TJ Rio Grande do Sul, só para oficial de justiça. Você não vai fazer, cara? Não tem sentido para mim. Deixa eu dizer para vocês, ó, aqui já existem 400 cargos vagos de oficial de justiça. Sim. Então, assim, ó, eu acho que chama ao longo dos 4 anos mais de 200. Assim, com certeza mais que 100. Eu acredito que mais de 200, sabe? Então, e pode ser mais ainda, porque esse pessoal tá aposentando, tá saindo. E é uma então, assim, federal, isso é bastante vaga, né? Não é. A gente precisa, tem 600, 500, não. Sim. Hoje chama dos 500 que chamavam antes chama 100. Né? A Caiu tendência, diminuiu. por isso que vocês precisam de uma vaga só, certo? Então vocês têm que ser muito bom e chegar na cabeça do concurso. Com certeza. E dá para chegar assim. É só questão de
A Roxy planejamento, é exemplo aí, foi disciplina. bem vários primeiro, segundo, boas posições, né, Roxy? Sim. É. Dá para alcançar. Tem que tentar, né? E eu acho importante, sim, uma coisa, né? Essa minha história que eu contei de ficar passando em um, em outro, em um, em outro, né? Eu acho que às vezes chega uma hora que cansa, assim, de estudar, né? Quando você fica a vida inteira só estudando, estudando, chega uma hora que, poxa, cansei, né? Então é importante, eu acho, assim, pensar nesse sentido, né? Onde eu gostaria de estar. Buscar um pouquinho dessa clareza, assim, o que realmente tem mais afinidade comigo, o que eu gostaria. Porque aí tu pode ir fazendo vários concursos no caminho, mas já meio que direcionando para onde tu quer estar lá no fim. Sim. Onde que Porque você ficaria para sempre, né? Entre aspas. isso porque assim, às vezes a gente vai que nem louco, de modo inconsciente, só fazendo as coisas sem pensar, e pode chegar o dia que tu canse e tu não tá ainda no cargo que tu quer, ou tá num lugar que tu não gosta, sabe? Então, assim, não deixa acontecer, vai tentando, mas Sim. já pensa assim, para onde que eu quero realmente ir, onde eu quero estar, assim, daqui a um tempo. Então, toma esse caminho, por exemplo, né? Quero tribunais, beleza, vai para a área de tribunais. Eu quero área policial, foca. Quero área fiscal, então foca, né? Você tem que meio que ter uma noção do que você gosta, de onde você quer ir. E E aí experimentando. todas essas áreas, elas têm grandes oportunidades. Quando alguém fala para mim, eu quero fazer esse concurso, mas não tem oportunidade, eu falei, cara, você está olhando errado as notícias. Existem oportunidades. Pô, dependendo da área que você quer, fiscal, sei lá. Você vai perceber que vai ter concurso municipal, estadual, federal. É questão de você olhar grandes oportunidades também. Né? A gente está É, falando aqui muito sobre tribunais, que é o tema de hoje. Que é A a nossa história de área nós também, três né? aqui. E é, todos os cargos, cara, técnico, analista, oficial de justiça, na minha visão, e acho que vocês duas vão concordar, é muito melhor do que qualquer iniciativa privada, do que qualquer cargo aí de iniciativa privada. Anos-luz. E você não precisa ficar a vida inteira naquele cargo que você passou. Você pode é. entrar e fazer igual a Roxy fez. Eu fiz isso também, de passar Igual naquele você cargo que fez você agora, deseja. né, Gustavo? Igual você fez agora. Você estava ali como analista, né, e você saiu. Sim, Porque Tipo, eu naquilo não sei o que vai acontecer comigo também. Hoje eu sou oficial de justiça. Eu tô brincando agora de. Brincando, eu digo, mas não é brincando, eu levo muito a sério. Mas assim, eu sim. tô me aventurando agora em fazer mentoria, em fazer coaching. Eu tô realmente tentando ajudar o pessoal que quer passar para oficial de justiça. Conta comigo que eu vou ajudar vocês. Eu tô fazendo isso. Eu Sim. não sei se quando terminar aqui o concurso de oficial de justiça, eu vou querer continuar ajudando o pessoal ou vou parar. Eu não sei se eu vou querer estudar para outro concurso, me enfiar e tentar alguma carreira jurídica. Eu não Sim. sei ainda o que eu vou fazer, ou se eu cansei de concurso, vou ficar oficial de justiça mesmo. Vamos ver como é que vai ser. Mas Mas, assim, a E vida assim, dá possibilidades, né? ao longo do tempo a gente muda. Por exemplo, hoje eu estou feliz no meu trabalho, mas pode ser que daqui a 10 anos eu não esteja mais, né? exato. As E coisas assim, mudam. mas o que você tem que entender é que você está caminhando. A gente a vida inteira está caminhando, a gente Para nunca algum está parado. lado. E aí você faz opções. Ou você pode virar um zumbizão na Netflix, não fazer bem para ninguém, ou você pode continuar estudando e aproveitar todo esse conhecimento para, cara, às vezes para ajudar alguém que não tem Ju, nada a ver É. com concurso, mas com outras eu coisas não também. julgo também. Você que são os zumbizão da Netflix, vai escolher Não, a sua sim, vida? sim, tudo Beleza, bem. arque com as Marque, consequências. Só exatamente. isso. Nós somos adultos, não tem nenhuma criança aqui assistindo. Se tiver, vai fazer outra coisa, tá? Porque a gente fala os palavrãozinhos aqui. Mas só tem adulto aqui. Você precisa assumir as responsabilidades das coisas que você faz, certo? Com certeza. Né? É assim, ó, só também uma outra opinião que eu tenho, assim, eu acho que a iniciativa privada tem muitos defeitos, muitos problemas, né? Mas ela também tem possibilidades. No sentido de que, por exemplo, ó, eu enquanto oficial de justiça, eu estou agora dependendo aí de um plano de carreira que está sendo aprovado, que talvez a categoria não goste, tire direitos, a gente não sabe o que vai acontecer. E é algo que não depende de mim. Então eu só posso escolher, eu vou ficar ou eu vou sair, né? Não tenho muito o que fazer. E queira ou não, a iniciativa privada, por outro lado, é a pessoa também que vai atrás, que faz a história dela, ser um empreendedor, ser alguma coisa assim. Então, assim, eu acho que tudo tem os dois lados. E cada um de nós, claro que aqui a gente quer incentivar vocês a fazer concurso, mas eu também queria incentivar vocês a buscar um autoconhecimento, no sentido de, pô, o que eu realmente quero para a minha vida, o que eu tenho talento, o que eu sou bom, também pensar nisso e ver todas as possibilidades do mundo abertas.
e ver o que tu te encaixa e buscar com perseverança o que tu quer. Se é concurso, que eu acredito que a maioria de vocês quer concurso público, né? Tá aqui por isso, pô, então leva a sério. Busca de coração e vai até o fim, não desiste, porque é só uma questão de você estudar direito e de estudar pelo tempo suficiente, guardar esse conhecimento e chegar lá. E a concorrência é só com você mesmo, cara. Eu vejo um monte de gente com medo de, não, tem muito inscrito, mas não tem ninguém estudando, cara. A maioria não tem ninguém estudando. Falei errado. Não tem 5% das pessoas ali é que estão estudando mais ou menos isso. Mais ou menos bem. Quem entra de vontade nessa área mesmo, cria disciplina, entende como que tem que estudar, o que tem que estudar, consegue resultado. Se tiver perseverança, se continuar. Se não desistir na primeira E a vida é assim, né, Roxy? Você vai entrar aqui, você começa a fazer conteúdo. Entra como coach, como mentora. Se você tiver constância, vai dar resultado também. A gente aprende que o concurso é um reflexo de todo mundo também. De tudo que você vai fazer. E esse aprendizado que a gente tem no concurso vai fazer com que você tenha sucesso em qualquer área também. E outra coisa que eu vejo também é que concurso às vezes nos dá uma base para depois buscar o que a gente quer da vida. Também existe isso, sabe? Eu vejo assim que, por exemplo, assim, enquanto eu não tinha um salário digno para viver bem, eu precisava fazer concurso, é isso que eu preciso. Aí no momento que, eu tô ganhando legal, eu tenho a vida que eu quero, eu consigo viajar, ter minha casa, ter meu carro, eu posso começar a pensar, poxa, eu sei lá, eu gostaria de estudar um instrumento musical, gostaria de fazer outras coisas, e aí você tem aquela estabilidade para te permitir se aventurar numa segunda carreira, numa outra coisa que você gosta. Mas assim, essa estabilidade é muito boa. Por exemplo, assim, teve gente que veio pro meu processo de coaching e saiu dali dizendo, eu não vou mais fazer concurso. E tá tudo bem, sabe? Porque naquele processo de conversar, de se autoconhecer, o que a pessoa quer é um sonho, algo que, nossa, dentro dela, assim, borbulha. Tu vê que a pessoa tem uma missão, um brilho no olho por uma coisa que não é concurso público, mas que às vezes ela precisa passar no concurso para ter a base, para daí depois construir esse sonho que ela quer. Para ter condições para se aventurar. Isso, para conseguir. Então, se a gente se conhecer, é muito importante. Você pode conseguir ir direto para o que tu sonha, e queira Deus, dê certo, né? Mas, assim, às vezes pode precisar passar pelo concurso para te dar uma base para depois tu ir. Mas não significa que concurso é o teu fim. Tu vai fazer concurso e acabou. Tem uma vida aí para viver, gente. Tem uma vida. Esse é o ponto, gente. Estabilidade é um benefício, na verdade, um benefício não, uma proteção do cargo. E você... Não é seu, isso não é um direito seu, sabe? E não é uma obrigação sua ficar naquele cargo até o final da vida. Muita gente tem medo disso e não é assim que funciona. O concurso, você tem que ser prático. Ele tem que te dar condições de você, às vezes, procurar um voo mais alto mesmo. E ele vai dar, né? Se você soubesse orientar, né? Não sair gastando tudo que ganha, você vai conseguir fazer outras coisas da sua vida. Ó, Roxy, vai acabar agora, já tá mostrando pra gente. Tem 1 minuto e 40, ó. Foi muito rápido, a conversa foi muito boa. Muito obrigada, foi um papo bem legal, o pessoal gostou. Adoramos. Você tá cheio de fãs, que eu já vi. Tem o time Roxy aqui já, ó. Que legal. Não, eu adorei vir aqui. Eu agradeço. A gente que agradece, foi um prazer. Deixe o seu recado para a galera aqui, ó, te seguir, onde que eles podem te seguir. A galera que segue você também segue a gente, conta aí. Isso aí, gente. Então, ó, eu tenho o canal Roxy Oficial lá no YouTube e o Roxy.oficial, eu acho que é isso aqui no Instagram, mas é só ver aí meu nome que assim acha. A gente vai deixar marcadinha você aqui nos nossos stories. Beleza? Então tá bom. Obrigada, viu, por tudo. Foi um prazer enorme falar com vocês. A gente agradece ter compartilhado sua história e tantas coisas interessantes. Vamos marcar mais lives. Isso, tenho certeza que a galera vai pedir mais. Ó, e para a galera que quiser ter o mesmo cargo que a Roxy aí, em breve vai ter o TJ Rio Grande do Sul. E não adianta você ficar esperando o edital para estudar. Pega o edital e começa, certo? Beleza? Isso aí. E a gente tem planejamento também para o TJ Rio Grande do Sul e a Roxy tem também, ela tá fazendo acompanhamento lá, dá uma olhada no Instagram dela. Ó, tudo então tá bom. Obrigadão, Roxy. Obrigada a todos os controlados que assistiram a nossa live. 30 segundos. Um super beijo e até mais. Tchau, Roxy. Obrigado. Tchau, valeu. Tchau.